Olá, pessoal. Olá, audiência. Tudo bem? Hoje é um dia muito especial. Nós estamos aqui com um convidado que a gente esperava trazer há bastante tempo e hoje deu certo. É o editor, escritor, repórter Cláudio Augusto. Cláudio, como vai? Tudo bem? Araújo, grande satisfação estar aqui com você, com o Lucas, para que a gente possa conversar e transmitir, né, alguns conceitos, algumas informações para a nossa audiência. Grande satisfação. Lucas, e aí? Bom dia a todos, né? E viu, Araújo, é inédito, né? Porque o programa Pensa Comigo teve 2 programas na semana. Isso é inédito, isso mostra que o programa está crescendo, tudo. E eu queria falar uma coisa pro Cláudio também, Cláudio. É que assim, né? O avião do Pensa Comigo pousou no Cruzeiro, que a gente trouxe vários jornalistas aqui do Cruzeiro do Sul. Agora o avião levantou voo, fez uma escala para São Paulo e agora está entrevistando o Cláudio Augusto, trabalhando no Estadão, na Folha, né? Então a gente fez uma escala em São Paulo também, né, Araújo? Aqui no Cruzeiro, São Paulo agora. Exatamente. E também o Cláudio Augusto é o primeiro do Estadão que a gente traz. Eu o conheci no Estadão no ano 2000. É Sim, verdade, ó, legal. Verdade. Redação do Estadão. E também eu queria convidar as pessoas aqui a curtirem o Instagram do Pensa Comigo. Segue lá nosso Instagram, a gente coloca os cortes. Tem o Instagram também do estúdio. Quem está acompanhando aqui no YouTube do Estúdio 48, se inscreva, ativa o sininho, que ativando o sininho, o YouTube recomenda os vídeos toda vez que você acessar. Se inscreva, comenta, compartilha, ajuda a gente a aumentar o canal, aumentar o número de seguidores, de inscritos. E é muito importante esse engajamento aqui para o Pensa Comigo, para o estúdio. E também convidar você que está nos assistindo a comentar aqui no chat, faça perguntas para o Cláudio Augusto, para mim, para o Araújo. Curta, comenta, compartilha no grupo da família, grupo do churrasco, dos primos. Isso aí é muito importante para nós aqui. Muito obrigado e vamos em mais um episódio aqui do Pense Comigo. E agora, Lucas, por favor, o perfil o começo aqui, pessoal, todo começo de entrevista aqui a gente sempre fala o perfil do convidado. Você passou para mim, né, Araújo? Passei. Tá, beleza. Vou achar aqui. Cadê? Achei aqui. Natural de Santos, Cláudio Augusto radicou-se na capital paulista ao ingressar na Escola de Comunicações e Artes da USP. Após iniciar a carreira na condição de repórter da extinta Folha da Tarde, militou na imprensa em veículos de repercussão nacional, passando pelas redações da Folha de São Paulo, de Veja e O Estado de São Paulo, periódico no qual ganhou, em 1998, o prêmio Ayrton Senna de jornalismo como chefe de reportagem de um caderno especial sobre a crise na FEBEM e, como editor de política, coordenou a cobertura das eleições presidenciais de 2006 e 2010. Atual diretor do Centro de Comunicação Social do Ministério Público de São Paulo, o autor de Contos Astrais, Histórias da Terra e do Céu e Anotações de A a Z, ministra aulas no Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus sobre a doutrina que começou a aprender por volta dos 5 anos de idade na Escola de Evangelização Infantil do Centro Ângelo Prado, em sua terra natal. Cláudio, como eu disse aqui, eu conheci o Cláudio Augusto, eu lembro até a data, porque foi um dia em que eu comecei a trabalhar lá, 1º de maio do ano 2000. E eu tive a sorte de encontrar um chefe de reportagem da editoria de Cidades, naquela época, o Cláudio Augusto. Ele era um chefe de reportagem que tinha uma vocação rara, que nem todos os chefes de reportagem têm, o de formar os repórteres em início de profissão, os focas, como é uma designação da profissão para quem está em início de carreira. E, embora eu tivesse, na época, 13 anos de profissão, eu ainda tinha muito que aprender. E, com certeza, tendo o Cláudio Augusto como chefe de reportagem, eu aprendi muito com ele. Principalmente a questão da precisão da informação, a questão de trabalhar o tempo muito pequeno, o tempo que você tem para entregar a matéria, para entregar o serviço, né? E também como trabalhar a atenção da repercussão, porque se você acertou tudo 100% na matéria, muito bem, mas se você cometer um único erro, você pode acabar com a sua carreira e prejudicar a vida de alguém também. Então, essas preocupações com
essas fases de levantamento, de organizar o tempo para a entrega da matéria e de ficar atento a essa repercussão, inclusive comparando com outros veículos que fizeram a mesma notícia e para você saber se fez algo novo em comparação com os concorrentes, isso aí eu aprendi no dia a dia com o Cláudio Augusto de uma forma muito intensa e foi muito boa. Cláudio Augusto, eu te conheci como chefe de reportagem, depois estive lá em 2006, quando eu já não estava lá, a gente teve uma rápida conversa de corredor, e depois eu só fui reencontrar o contato com você este ano, 19 anos depois. Verdade. E olha, e aí eu tenho uma grata surpresa. Ano passado eu já tinha te visto aqui com o seu, acredito que é o primeiro livro publicado, Sim. o Contos Astrais, esse aqui. E esse ano, mais uma novidade, um outro livro, Anotações de A a Z. Então a primeira pergunta que eu queria te fazer é essa. Do repórter, editor que eu conheci na época, agora o escritor, como é que foi esse processo? Já estava em gestação naquela época ou você abriu novas portas em função de quê? Como que isso aconteceu, essa mudança? Interessante pergunta. Primeiro, quero agradecer o seu comentário generoso e dizer que o aprendizado foi recíproco, né? Numa redação, a gente faz um trabalho coletivo e está sempre um aprendendo com o outro, né? É assim que funciona um jornal, pelo menos os bons, né? Você pode notar que a temática dos dois livros, tanto de Contos Astrais, Histórias da Terra e do Céu, quanto Anotações de A a Z, é uma temática que remete às questões espirituais, algo que está presente na minha vida desde a infância, né? Como o Lucas leu aí na pequena biografia. Então, desde pequeno, né, que eu estudo essas questões relacionadas à doutrina espírita, só que a vida, às vezes, vai te levando para caminhos, né, que são inesperados. Quando eu me radiquei em São Paulo, aqui, para estudar na ECA, me formar em jornalismo na Universidade de São Paulo e depois trabalhar nos jornais, eu comecei a trabalhar, eu ainda estudava, né? Mas muito curioso, hoje estamos aqui na quarta-feira, na terça-feira eu participei de uma banca de trabalho de conclusão de curso na Casper Libero, né? Era o Nicolas que estava se formando, era um estagiário nosso lá do Ministério Público, ele pediu que eu participasse, eu participei. Ele tirou uma nota altíssima, tirou 9,5, que o trabalho realmente merecia. E eu me lembro do meu trabalho de conclusão de curso, eu já trabalhava. Então eu cheguei lá na ECA, apresentei, né, e disse para os examinadores, vamos logo que eu tenho que ir para o jornal fazer matéria. Eles me deram 7, né, por pena. Eu agradeci, deram a nota que eu precisava para ser aprovado e estava tudo resolvido. Mas essa questão da doutrina espírita em relação a escrever, ela ficou meio que latente. Por quê? Porque o jornalismo me consumiu muito. Você sabe como funciona um jornal, né? Eu costumava brincar lá no Estadão que a vida de repórter e editor é muito tranquila. A gente trabalha só meio período, ou seja, 12 horas. O dia tem 24 horas. Quem trabalha 12 horas trabalha só meio período, não é verdade? E aí isso ia te tirando tempo, né? Mas depois, né, recentemente, no ano de 2022, eu tomei a decisão de escrever, de começar a escrever. Comecei pelo Contos Astrais, lembro como se fosse hoje. O primeiro capítulo de Contos Astrais foi escrito no dia 6 de fevereiro de 2022. E a minha mulher registrou esse momento, porque eu estava escrevendo ali na piscina do condomínio, né? No WhatsApp. Estava escrevendo no WhatsApp, porque eu tenho esse hábito, né? Depois, os outros capítulos eu mudei, mas o primeiro eu escrevi ali no WhatsApp. Por quê? Porque na véspera, uma pessoa que você conhece, a Helenita Fogaça, lembra da Helenita, lá do Estadão? Lembro. A Helenita Fogaça, ela preparou uma surpresa para mim no dia 5. Ah, vem aqui, vamos comer uma pizza, amanhã é seu aniversário. Aí fui eu, a minha mulher, a Lu e o André, meu filho, comemos a pizza. No final, né, ali do encontro, ela, mas eu tenho aqui umas mensagens para você. E mostrou várias mensagens de colegas, né, do jornal, mandando parabéns e tal.
E aquilo me comoveu muito, me tocou muito. No outro dia, eu amanheci com a vontade de escrever. E escrevi o primeiro capítulo do Contos Astrais, né? Histórias da Terra e do Céu, que foi lançado no dia 11 de maio de 2024. Mas quando eu lancei Contos Astrais, Anotações de AZ já estava pronto. Assim como já está pronto o terceiro título, que se chama Uma Carta para Júpiter. É um livro infantil, também com temática espírita. E comecei no dia 15 a escrever a quarta obra, que tem como título Paz e Glória. Que bom! Você chega aí à maturidade com essa quantidade de projetos, né? As ideias que foram anotadas perfazem um total de 11 títulos. Olha. Essa é a minha meta, né? Chegar a 11 livros. E o que está diferente daquela época muito intensa? Agora você está É a mesma atividade, assim, tem a ver com comunicação, mas você está em outra atividade. O seu tempo está melhor agora em comparação com aqueles anos? Olha, se você levar em consideração os finais de semana, sim. Por quê? Não sei se a nossa audiência sabe como funciona uma redação. Temos aqui diversos jornalistas, inclusive alguns que estão atrás da câmera que vocês não estão podendo ver. Mas uma redação, o trabalho é todo dia, o jornal é diário, né? Então a gente trabalha nos finais de semana. É muito curioso que, agora não mais, né? Porque agora é tudo digital, né? Mas na época que a gente fotografava muito e você tinha foto em papel, né? Às vezes, em casa com minha mulher, ela mostra uma foto, não sei o quê, é o almoço de Páscoa, mas eu não estou na foto. Você estava trabalhando. Aí outra, não sei o quê, mas eu não estou. Você estava de plantão. Tem vários momentos da minha vida, momentos marcantes, que eu recordo desses momentos, onde eu estava no jornal. Por exemplo, quando o meu time, que é o Santos, né? Eu sou natural de Santos e torço para o Santos, ganhou o Campeonato Brasileiro de 2002, né? 2002, tipo, naquela época estava feliz, agora está sofrido. Agora está agora difícil, difícil, né? Mas naquela época do Robinho, do Diego... Tava uma maravilha. Tava mais fácil pra gente. Mais fácil. O time foi campeão. Onde é que eu assisti a final? Na redação do Estadão, né? E eu lembro que eu estava fechando o jornal, quem estava do meu lado era um diagramador, que talvez você se recorde dele, chamado Guina. Lembra do Guina? Lembro também. Diagramador. Ele era corintiano. No ano anterior, teve uma semifinal, alguma partida importante, entre Santos e Corinthians. Eu santista e ele corintiano. Os dois ali trabalhando juntos, né? E aí o Corinthians fez o segundo gol, ele começou a vibrar ali. E eu, doido da vida, né? Que meu time estava perdendo. Passou um ano, né? A história se inverteu, né? Mas os santistas sempre estão em minoria, que a torcida do Santos não é muito grande. Eu lembro de ter dado uma volta olímpica, literalmente, na redação do Estadão, né? Correndo para comemorar o título. Então, vários momentos importantes da vida, assim, que eu recordo, mas onde eu estava trabalhando, né? Hoje, essa realidade do trabalho intenso permanece, só que nos dias úteis. Nem sempre. Às vezes a gente trabalha também fora dos dias úteis, mas não tem plantão no final de semana, né? Então, eu utilizo os finais de semana para escrever. Você falando assim, sabe o que eu lembrei agora? Das madrugadas na Copa de 2002, né? Das madrugadas que você trabalhou lá durante a Copa, lembra? Exatamente. A gente chegava de manhã, você estava saindo. Eu estava lá, é verdade. Eu costumo brincar sobre essa questão das Copas, que eu tive a oportunidade de cobrir 3 Copas. Em nenhuma delas eu fui para o país da Copa. Porque em 94 eu fui ajudar o pessoal do esporte, né? Na Copa dos Estados Unidos. Em 98, na Copa da França, eu era o chefe de reportagem, né, da cobertura da Copa, mas no Brasil. E em 2002, o mesmo papel, chefe de reportagem do Caderno de Esportes durante a Copa. Só que a Copa era do outro lado do mundo, né? Então, para ter contato com os repórteres, você tinha que trabalhar de madrugada. Quando todo mundo estava indo embora do jornal, eu estava chegando. E quando o pessoal começava a chegar, eu estava indo embora. E engraçado é que você acaba cobrindo mesmo, assim, à distância, como nesse caso, os acontecimentos daquele evento, grande evento, com tanta intensidade quanto quem está lá. Não tenha dúvida. Sim. Não tenha dúvida. É incrível isso, né? Não tenha dúvida. A vida e a profissão tem cada coisa impressionante. Assim, a redação, que era para ser a segunda casa, acaba se tornando a primeira casa. É verdade. Boa observação. Tanto tempo que boa passa observação.
O jornalismo, ele é uma atividade muito gratificante, mas ao mesmo tempo que cobra um preço alto, né? Por isso que eu costumo dizer, quando eu tenho oportunidade de conversar com estudantes de jornalismo, né? Eu digo o seguinte: a profissão de jornalista pode ser a melhor profissão do mundo ou a pior. Ela pode ser a melhor se você tiver paixão pela sua atividade. Por quê? O jornalista, ele é jornalista 24 horas. É diferente do caixa de banco. Caixa de banco, ele fechou o caixa, ele não é mais o caixa de banco. O jornalista saiu do jornal, tem notícia na rua, ele continua sendo jornalista, né? Não dá para desligar. Vale, por exemplo, esse raciocínio para os repórteres fotográficos, né? Uhum. Camarada já saiu da redação, tem uma cena diante dele, já acabou meu período. Não, ele vai fazer a foto, né? Vai entrar em contato com o jornal, fala, olha, tem um flagrante aqui, seja um acidente, o que for, né? Você é jornalista 24 horas por dia. Se você exerce uma atividade 24 horas por dia, da qual você não gosta, é um inferno, né? É um inferno. É diferente de outras profissões. Você pode não gostar de ser caixa, mas fiquei ali 6 horas. Nem tem mais caixa agora, tudo digital, né? Uma época que tinha. É tudo caixa 6 horas. 6 horas. Acabou, não tem mais nada a ver com isso. Jornalista não. Ele é jornalista 24 horas. Então, para exercer esse ofício de jornalista, é preciso ter paixão. Senão. E você falando aí, eu me recordei de um repórter que ele tinha trabalhado desde a manhã, passou a tarde, a noite, e foi um dia que aconteceu algo extraordinário, em que ele só conseguiu sair na manhã do dia seguinte. Aí ele, super cansado, o carro do jornal está levando ele para casa, lá na região do Jabaquara. E aí ele vê uma fumaça. Era o ano de 96, o ano que caiu aquele Fokker 100. Sim. Aí ele rumou, ele estava super cansado. Eu falei, aí ele rumou, eu fui para lá e continuou. E aí nessa hora a tensão, até desaparece o sono. Desaparece. E aí ele se integrou à grande equipe que se formou para cobrir um grande acidente, uma grande tragédia. Sem dúvida, o compromisso é sempre com a notícia. Eu vi ele contando isso numa trajetória de reportagem. Esse ponto que você levanta é muito curioso, que é essa questão do motorista, né? Que é um personagem do jornalismo que o público desconhece, né? Uma das sensações que mais me traziam satisfação era, depois de ter cumprido a pauta, né? Voltar para a redação no carro do jornal. Mas quando eu já tinha feito as entrevistas, tinha apurado a matéria, e na minha época de repórter, quando você fala em apurar matéria, um repórter de cidades, era ir para o local. Hoje isso está um pouco em desuso, né? Porque as redações são mais enxutas, né? E o camarada tem que fazer várias matérias e ele apura por telefone, né? Não é a mesma coisa que você está no local dos fatos, né? Mas quando você acabava a sua apuração e estava voltando para o jornal, eu tinha uma sensação, né, tão positiva, assim, uma sensação até de paz, apesar de saber que eu tinha pela frente ainda o texto, né? Que o trabalho não se esgota na apuração. E eu costumava brincar, inclusive a gente citou ele aqui antes de entrar no ar, né? O Jobson Lemos, nosso amigo, também trabalhou conosco no Estadão. Grande Jobson. Grande Jobson. Eu costumava brincar com ele, né? Falar, olha, a parte mais importante do texto, né? Eu vou escrever agora. O que é? Eu escrevia Cláudio Augusto, que era a assinatura. Depois dessa assinatura, está resolvido. Eu brincava com ele. E depois ele passou a brincar assim também comigo. Ele falava, Cláudio, vou escrever a parte mais importante da matéria, quando eu era chefe dele. Jobson Lemos. Aí depois ele completava. O importante é o registro, tá lá, né? O registro que é você que escreveu. Nesse caso aí, você ir até o local fazer a matéria, era dava uma facilidade melhor, né? Do que você ligar lá e depender de outras pessoas. É o seguinte... Você chegava lá e já apurava tudo e voltava já com o texto pronto, né? É mais do que isso. Porque quando você escreve uma reportagem, você não está se limitando às informações, né, assim, textuais. O que é um repórter? Vamos tentar analisar a palavra, né? O repórter é um profissional que te coloca num lugar em que você nunca esteve. Quando um leitor de jornal pega uma reportagem que é digna desse nome,
ele se transporta para um local onde ele nunca esteve, né? Pode ser um local aqui no Brasil ou pode ser fora. Então, uma boa reportagem sobre o conflito, sei lá, na Ucrânia, o camarada que está lendo, ele se transporta para aquele lugar. Quem permite que o leitor comum se transporte para um lugar no qual ele nunca esteve é o repórter. Para que ele consiga isso, para além das informações, né, básicas, ele tem que compreender o ambiente. Então, se você vai num lugar, né, eu tenho duas opções. Eu posso ligar para a fonte, né, como a gente fazia na nossa época, né, telefone fixo, né, ainda nem o celular existia. Existiu essa época, viu, Lucas? Houve uma época que não existia celular nem redes sociais. Na verdade, Araújo, a gente não sabe disso. E a internet só estava começando. Não, a internet só estava começando. Então, eu, na minha idade, eu cheguei a pegar essa época que não tinha nem celular, nem rede social. Sim, eram outros tempos. Eram outros tempos, assim. Eu me sinto um privilegiado, assim, na minha idade, de ter pego essas duas épocas. A época antes do celular, antes da rede social, e a época depois, e comparar essas duas épocas. Parece que era outro mundo aquela época. Mas eu dizia que o papel do repórter, ele é transportar o leitor para o lugar onde o leitor nunca esteve. Como é que ele faz isso? Se eu pegar o telefone, eu vou ter as informações, mas tenho só as informações. Se eu vou no lugar, eu vejo o ambiente. O ambiente, ele tem cores, tem aromas, entendeu? Tem um certo clima que eu só consigo perceber se eu estiver no lugar. Se eu estou entrevistando alguém, vamos supor que seja uma matéria crítica, né? Por telefone, eu só ouço a voz. Se eu estou entrevistando a pessoa, eu vejo as suas reações. Todos esses sinais, né? Todas essas informações que não são textuais, ajudam o repórter a escrever uma matéria de maior qualidade. Porque são sinais que dialogam com o tema, né? Sem dúvida. E uma matéria de qualidade, uma reportagem bem feita, ela tem essa qualidade. Ela transporta alguém para um lugar onde essa pessoa nunca esteve. E o chat está bombando aqui. Queria agradecer as pessoas pelas mensagens. Muito obrigado. Luciana de Sena mandou aqui bom dia. Já curti, me inscrevi. Muito obrigado pela mensagem. A Luciana de Sena é? É minha esposa. Sua esposa, aí Isso. sim. Alexandra Penha mandou mensagem aqui também. Epitácio Pessoa, parabéns Estúdio 48, parabéns Lucas e Carlos e ao convidado Cláudio Augusto. Parabéns equipe Mozart e Pudim. Alexandra mandou aqui, Cláudio Augusto, grande mestre no jornalismo. Epitácio Pessoa, gostaria de perguntar quando a espiritualidade entra na vida do grande jornalista Cláudio Augusto? Vamos lá. Primeiro, uma resposta à Alexandra, deve ser a Alexandra Penhalver, nossa colega também. Alexandra Penhalver, lembro dela. Valeu, Alexandra, pelas Tive a obrigado. felicidade de trabalhar com ela na editoria de política, né? Uma grande jornalista, saudades dela do nosso tempo de Estadão. Quanto a essa questão de quando a espiritualidade entrou na minha vida, desde sempre, desde sempre. Eu tive o privilégio, né, de ter como tio, Alberto Lourenço, na figura desse tio, o maior divulgador da doutrina espírita na minha cidade. Não havia, né, ninguém que divulgasse tanto a doutrina espírita quanto ele. O meu tio fundou a primeira livraria espírita de Santos no ano de 1974. Ele fundou depois uma segunda unidade da livraria. E eu, com 16 anos, eu trabalhava nessa livraria. Foi lá que eu vi pela primeira vez um livro psicografado por Chico Xavier e ditado pelo benfeitor Emmanuel, intitulado A Caminho da Luz. Eram vários livros. Quando eu vi aquele livro, A Caminho da Luz, eu tenho que ler esse livro, né? E li, né, na livraria do meu tio. Para quem não conhece a doutrina espírita, essa obra, ela narra a história da Terra, mas levando sempre em consideração os ascendentes espirituais. Porque a Terra é governada não só pelos encarnados, mas também pelos desencarnados. Sabemos nós, os espíritas, uma revelação de Emmanuel nesse livro, A Caminho da Luz, confirmando uma informação que já havia nos sido trazida por Leon Denis, um escritor francês, que quem governa o planeta Terra é o Divino Mestre Jesus. Mas eu contava, né, que meu tio foi o maior divulgador da doutrina na cidade de Santos. E desde pequeno ele me levava nos domingos de manhã para a escola de evangelização infantil. E lá que eu recebi as primeiras lições. Eu lembro até hoje, eu devia ter acho que uns 5 anos de idade, eu lembro da minha tia Lourdes, que também já desencarnou, assim como meu tio, ter feito um risco na lousa, né? Assim, uma linha
de alto a baixo, né? Explicado para a gente, olha, esse é o caminho. Se por acaso você sai do caminho, não dá para você cortar o caminho e pegar lá na frente. Você vai ter que voltar e retomar a caminhada a partir do ponto em que você parou. Foi aos 5 anos de idade. Sim. Eu tenho essa lição na memória até hoje. Então, o meu contato com a doutrina espírita começou já na infância, pelas mãos do meu querido tio Alberto. Sim, e teve uma novela que tratou esse tema espírita, A Viagem, né? E isso, que estava no ar até recentemente. É a reprisou, né? segunda ou terceira vez que ela é reprisada, e toda vez que é reprisada, ela bate recorde de audiência, né? Uhum. Mostrando que no Brasil existe uma grande inclinação para esse tipo de tema. Não faz muito tempo atrás, o antigo Diário Popular era na nossa época, depois mudou de título para Diário de São Paulo, né? O jornal fez uma pesquisa só com a população de São Paulo. A pergunta básica era a seguinte: quem acredita em reencarnação? Você acredita em reencarnação? Mais de 50% do público respondeu que sim. Nós temos mais de 50% de espíritas na cidade de São Paulo? Não. Mas apesar de não serem espíritas, não serem adeptos da doutrina espírita, eles conhecem os preceitos da doutrina espírita. Um dos preceitos da doutrina espírita é justamente esse, o preceito da reencarnação, ou, se preferirmos, na linguagem de Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, pluralidade das existências. O que isso significa? Que nós não passamos pela Terra uma única vez. A Terra é uma espécie de escola das almas. E nós vamos passar pela escola das almas quantas vezes forem necessárias até que a gente se diplome. Qual que é o nosso diploma? É a iluminação espiritual. Sim. Você acredita em reencarnação, Araújo? Você viu que eu fiz uma pausa, né? Eu sou muito materialista e acredito em Deus. Mas eu sou muito... a minha visão da vida e do mundo é pragmática no sentido de eu ter dificuldade de acreditar em fenômenos espirituais. Entendi. Eu tenho dificuldade. Entendi. Já na infância, por conta dos meus pais, frequentei a igreja evangélica, sou um leitor quanto mais da Bíblia. Então você conhece. Fico nesse âmbito, entendeu? Mas passo adiante eu tenho dificuldades. Vamos inverter os papéis. Eu agora que vou te perguntar, vou exercer meu ofício de repórter, fazer uma breve entrevista. Você acredita em Deus? Exatamente. Na sua concepção, Deus é justo ou injusto? Ele é justo, mas os homens que são injustos. Se Deus é justo, como é que nós podemos explicar as injustiças que existem na vida? Se houvesse uma única passagem pela Terra, isso implicaria nós admitirmos, o que seria um absurdo, que Deus é injusto. Por quê? Porque do ponto de vista social, do ponto de vista da saúde, qualquer setor da vida que você examine, há diferenças. Se todos nós aqui presentes nesse estúdio viemos à Terra, né, numa única vez, por que o Criador deu condições distintas, ou melhor dizendo, desiguais, para que nós passássemos por essa experiência na Terra? A única forma de, partindo do pressuposto que Deus é justo, como diz a doutrina, Deus é soberanamente justo e bom. A única forma de conciliar a vida no plano material com a justiça de Deus é admitirmos a pluralidade das existências. Porque numa existência eu venho com condições materiais favoráveis, noutras desfavoráveis. Numa vida, como a gente diz no ditado, né, venho com saúde para dar e vender. Na outra posso ter uma doença genética, né? A vida que nós levamos na Terra é uma herança que cada um recebeu de si mesmo. As condições que nós enfrentamos na atual existência derivam das nossas atitudes no passado. E a vida é um mistério também, né? Sim, um mistério que a doutrina espírita esclarece, né? O papel da doutrina espírita, no seu aspecto filosófico, é justamente dar sentido à nossa existência. Se você desconsiderar a reencarnação, a vida não tem sentido. E o sentido da vida também é uma pergunta que as criaturas se fazem e
Umas não encontram respostas, Eu outras imaginam respostas. Eu me faço essa pergunta todo dia. Até a de que o sentido da vida seja a morte. Ou que o sentido da vida seja uma travessia. Travessia pressupõe um destino. Exatamente. Ela é uma travessia, mas são várias travessias. Uma viagem. Então, essa travessia seria você reencarnar em outra vida? Sim, como eu estava dizendo, a gente tem diversas experiências no campo material. Sim. Para que nós possamos superar as nossas imperfeições, né? Possamos desenvolver as virtudes que a gente já traz em forma de semente no nosso coração, a fim de alcançar um destino que é comum a todas as criaturas. Qual é esse destino? O destino da perfeição e da felicidade eterna. Na doutrina espírita, se trabalha com o conceito de anjo, mas é um conceito distinto do catolicismo. Para os católicos, Deus criou, né, os anjos já na condição de entes perfeitos. A doutrina espírita não aceita essa tese. Sim. Segundo a doutrina espírita, todos um dia serão anjos, mas a gente alcança essa perfeição, porque, de novo, a questão da justiça, que é fundamental quando a gente pensa, né, na figura do Criador. Se Deus tivesse, como dizem os católicos, criado seres perfeitos, né, e criado outros seres que são imperfeitos, nós, e criado ainda seres que vão sofrer por toda a eternidade, que são aqueles que na concepção dos católicos vão para o inferno, como eu disse, a doutrina diz que Deus é soberanamente justo e bom. Onde haveria bondade, né, se Deus tivesse criado alguém que vai sofrer para sempre? Ninguém sofre para sempre. O sofrimento é sempre transitório, porque todos rumam para o mesmo destino. O destino é a perfeição e a felicidade eterna. Mas Deus, que é bom, também é justo. Eu não posso passar pela terra, pela vida material, praticando uma série de atrocidades e ser recompensado. Não haveria justiça. Então, qual que é o mecanismo? O da pluralidade das existências, a reencarnação. Errou, volta. Errei de novo, mais uma vez. Quantas oportunidades? Quantas oportunidades eu tiver que receber para que eu alcance o meu objetivo? Na escola das almas, que é a Terra, nenhum aluno é desligado. Todo mundo um dia se forma. Então, tem uma vez que eu falei com um médium, né? Ele falou que talvez na minha vida passada, possivelmente, eu teria sido um rei. Então, eu acho que eu fui um rei tirano, né? Que deve ter feito muitas maldades, porque eu estou pagando um pouco aqui nessa vida. É curioso essa questão, né? Porque algumas pessoas que não conhecem muito a doutrina e se interessam por ela, elas têm essa curiosidade. O que será que eu fui na vida passada? Acho que eu fui um rei e tal. Mas todo mundo que pensa que foi rei, tivesse sido rei, haveria na história do mundo mais reis do que súditos. Né? Ninguém fala, acho que na vida passada eu fui um escravo. Né? Ninguém diz isso. Né? Mas para a doutrina espírita, essa questão do que nós fomos no passado não é relevante. O importante é saber quem nós somos no presente. É possível saber quem nós somos no presente? Sim, examinando as nossas inclinações. Por exemplo, se numa dada situação, pode ser até em família, né? Um desentendimento, eu tenho uma explosão de ira, né? Falo, puxa, eu tenho que cuidar, né, desse aspecto, Se, observando uma determinada cena, né, alguém que é conhecido, né, e a condição dessa pessoa desperta inveja, opa, tem que cuidar de... Ou seja, os nossos sentimentos, né, eles indicam quem nós somos. Né? Você pode encontrar uma pessoa que vive na condição, né, de morador de rua e essa pessoa ser uma pessoa orgulhosa. Porque não é o que tem, não é o que você tem que define quem você é. O que define quem você é como você lida com o que você tem. Sim. Como já nos ensinou, aliás, Jorge Ben. Esse pensamento não é meu, é do Jorge Ben. Eu ainda falo Jorge Ben, que eu sou da old school, né? Agora o Jorge Benjor. Mas você, examinando, né, quais são as suas inclinações, você sabe quem você é no presente e quais são os campos, né, os campos espirituais nos quais você tem que atuar
para que você possa se transformar. Ah, entendi. E muitas dessas questões que o Cláudio Augusto acaba de falar inspiram as anotações de A a Z contidas neste livro. E eu queria Cláudio, ler uma... rapidinho, esse livro a gente pode encontrar aonde, assim? Esse livro, que é da editora Labrador, pode ser encontrado Na Amazon, Google na Play, Amazon, todas as livrarias, né? Se na Amazon tem versão física também ou só e-book? Tem a física e tem a digital. A digital, beleza. A física e a digital, mas Entendi. na livraria da Vila, na Martins Fontes, em todas as livrarias é Entendi. possível encontrar o beleza. livro, na versão física e também na versão digital, no E o próprio Contos site. Astrais? Contos Astrais também, né? Contos Ah, Astrais, legal. Histórias da Terra e do Céu, ele não está disponível, né, na rede comercial. Eu mesmo, foi uma edição do autor, né, vamos dizer assim, então é venda direta. As pessoas que tiverem interesse, esse é um livro de contos, né, ficção, mas com temática espírita, podem receber informações por intermédio do telefone, né, meu telefone, que creio que esteja aí no ar nesse momento, e também pelo Instagram. É só fazer contato que a gente encaminha o livro para qualquer parte do Brasil. Uma pessoa aparecendo aí na tela o telefone do Cláudio Augusto e o Instagram. Nas anotações de A a Z, eu poderia selecionar vários trechos aqui, mas por questão do nosso tempo eu vou selecionar este texto sobre a amizade. É um trecho do texto. Dois companheiros que se encontram, ao trocar um abraço fraterno e perguntar simplesmente um para o outro como ele está, movimentam vibrações poderosas nos planos da vida em favor da comunhão. Mesmo que caminhe por 40 anos nas areias escaldantes, jamais sentirá sede de quem conhece a fonte de águas cristalinas da amizade. Eu selecionei esse texto também porque esse encontro aqui é uma celebração da amizade. Não há dúvida. Não há dúvida. Não há dúvida. Temos amigos aqui também, estamos com amigos aqui também. Sem Entendeu? dúvida. Então, essa é uma celebração da amizade. E em outras anotações, o Cláudio aqui fala sobre a brandura, que é uma questão no nosso mundo hostil e de muita brutalidade hoje. Preciso pensar na questão da brandura. E é preciso prestar atenção na questão da coragem, que é outro tema aqui também. A questão do dever, a esperança, a fé, a gratidão, a humildade, as ilusões, a justiça. Ainda há pouco a gente estava falando aqui, o Cláudio estava falando aqui sobre questões de justiça, me perguntou se Deus é justo ou não. É uma pergunta simples, mas de uma complexidade impressionante. Olha, a questão da liberdade, a misericórdia, a nostalgia, o orgulho, o perdão, as querelas. Existem, então, o sofrimento, a dor, são palavras que, mais do que palavras, elas traduzem sentimentos e problemas que a gente vive e mistérios que a gente tenta desvendar, até para continuar vivendo, para continuar seguindo a vida, buscando equilíbrio e ter condições de enfrentar essas dificuldades. Cláudio, qual que é a reação que você tem percebido? Eu tenho percebido nas suas redes pessoas informando, ou seja, o quanto esses dois livros seus assim contribuem para a vida dessas pessoas. O que você tem percebido nessas reações? O que as pessoas dizem? Olha, até onde eu posso perceber, temos reações positivas, né? São propostas distintas. O Contos Astrais, o primeiro livro, como eu já esclareci, é uma obra de ficção, né? Mas nessas obras a gente transmite conceitos espíritas. Por exemplo, o primeiro capítulo tem como título Esperança Princesa.
nessa história, eu narro a trajetória de uma personagem que é uma fisioterapeuta, está meio decepcionada com a vida, né? Ali desanimada e tal. E em certa ocasião, ela tem um sonho. A gente estava falando da questão dos sonhos, né? Antes de entrar no ar. Ela tem um sonho, né? E ela sonha com o seu avô, que diz para ela mais ou menos o seguinte: olha, você está cumprindo a sua tarefa na Terra, né? Está auxiliando muita gente, porque ela trabalhava com aquelas crianças com severas limitações, né? Motoras, né? Você está cumprindo a sua tarefa, mas para viver é preciso de esperança, né? E ele diz para ela: esperança, princesa. Por quê? Porque quando ele estava na Terra, era assim que ele se referia à netinha, né? Chamava a netinha de princesa. Bom, ela acorda, tem uma leve lembrança sobre o sonho, né? Acorda mais disposta, com bom ânimo, né? Vai trabalhar, e o seu colega de trabalho chamado Roberto diz para ela mais ou menos assim: bom dia, princesa. Ela fala: você nunca me chamou assim. Mas hoje deu vontade. Porque o colega de trabalho estava também com o avô dela, né? Nesse contato com ela durante o sono do corpo físico e o sonho. Ela volta para sua casa, né? E conversa com a mãe. Fala: mãe, aconteceu uma coisa muito curiosa. O que foi? Nunca ninguém tinha me chamado de princesa, mas um amigo me chamou de princesa. Ela falou: você que pensa que nunca ninguém havia te chamado de princesa. O seu avô, quando você era pequenininha, ele te chamava de princesa, né? E o avô, espiritualmente, estava presente aqui, né? Ali no local, né? Ali junto com a família. Ou seja, é um conto que explica, é ficção, mas que transmite esse conceito. O que acontece, né? Qual a explicação, melhor dizendo, para os sonhos, de acordo com a perspectiva espírita. É isso que eu acabei de mencionar. Enquanto o corpo físico repousa, o espírito se mantém em atividade. E o sonho é a recordação dessa atividade, que não vem completa, vem como se fossem flashes, né? Essa é a proposta do primeiro livro. O segundo livro, Araújo e Lucas, ele é baseado em reflexões. Então a gente pega temáticas, né? Qual que é a visão da amizade para a doutrina espírita? Coragem, que é o terceiro capítulo. Para o senso comum, corajoso é aquele que não leva desaforo para casa. Na doutrina espírita, nós aprendemos que é o inverso. Quando alguém me desafia, eu tenho que ter coragem para vencer o meu próprio orgulho e não partir para o enfrentamento. Evitar um confronto é sinal de coragem, diferentemente do que se prega no senso comum. Sim, que é o mais difícil, né? É o mais difícil. Para o homem comum, ele me desafiou, vou ter coragem. Não. Coragem é superar o seu orgulho, porque o orgulho é uma chaga moral. Corajoso é aquele que supera seu próprio orgulho e evita o confronto. Então são temas assim, né? Com textos curtos, e é curioso também que alguns leitores me disseram: eu comprei o livro e eu li tudo no mesmo dia. E outros que disseram: não, eu estou lendo um capítulo a cada dia, eu pego de manhã, ou então é à noite que eu leio, um por vez, que é para absorver bem as lições, né? Mas pelo retorno que eu tenho tido, acho que é uma obra que repercute assim com quem E você conhece. faz a releitura também. Eu estou fazendo a releitura assim, ali da primeira página à última, depois você volta lendo assim alternados, né? Os temas que mais te tocaram. Te tocaram, exatamente. E entre eles está um que tem a ver com o mundo hostil em que a gente vive hoje, com Gaza, Ucrânia, aqui no Brasil, 28 de outubro no Rio, aquilo que aconteceu no Rio, aquela tragédia programada, e o mundo está muito hostil. E aí você fala lá sobre a esperança. Sim. Esperança no mundo hostil. Como que é ter esperança? Ter esperança num mundo hostil é saber para onde nós estamos indo. Se você está numa estrada e não sabe para onde você vai, você se desespera. Mas se eu estiver numa estrada, né, nas condições mais adversas, e eu sei qual é o meu destino, eu não me desespero. E pelos ensinamentos da doutrina espírita, nós sabemos de onde viemos e para onde vamos.
Neste momento, neste exato momento, o planeta Terra passa por um fenômeno estudado pela doutrina espírita que se chama transição planetária. O que esse conceito expressa? Na doutrina espírita, assim como nós sabemos que os espíritos estão em estágios evolutivos distintos, né? O Divino Mestre Jesus está no topo da escala, né? Nós estamos longe da condição espiritual que o Divino Mestre ostenta, mas um dia nós chegaremos lá. Mas assim como os espíritos estão em condições distintas, os planetas também, porque sustenta a doutrina espírita, que existe vida em todo o universo, não é apenas na Terra. Sim. É um dos preceitos da doutrina espírita. E esses mundos, eles estão em níveis distintos. O primeiro nível, o mais atrasado, pelo qual a Terra já passou, mundos primitivos. O que caracteriza um mundo primitivo? A luta pela sobrevivência. Pré-história, o homem só quer saber como é que eu vou sobreviver hoje, né? Isso é que marca os mundos primitivos. Mundo primitivo que a Terra já foi. Depois vem o segundo estágio, mundos de provas e expiações. É o estágio da Terra. Em mundos de provas e expiações, Araújo, o mal prevalece sobre o bem. Não é o que a gente vê na Terra? É. Mas estamos caminhando para o terceiro nível, mundo de regeneração. Nos mundos de regeneração, a equação se inverte. O bem passa a prevalecer sobre o mal. Neste momento, nós estamos no momento da transição planetária, em que a gente está saindo da condição de mundo de prova e expiação para alcançar a condição de mundo de regeneração. E essa época de transição planetária é marcada por alguns acontecimentos que Allan Kardec, ainda no século XIX, já havia previsto. Vou dar só 2 indícios da transição planetária. O aumento bastante significante dos casos de suicídio. Segundo as estatísticas da Organização Mundial de Saúde, 700 mil pessoas por ano se suicidam. Por que elas se suicidam? Porque elas se desesperam, elas não têm esperança. Mas se a gente considerar o fenômeno da subnotificação, não são 700 mil, a gente está por volta de 1 milhão de pessoas, né, que se suicidam. É um dos assim, que tem mais mortes, assim, é o suicídio. Sem dúvida. Outro indicador, outro indício da transição planetária, que Kardec já havia previsto, o aumento intenso dos casos de transtorno psiquiátrico. Quando eu falo transtorno psiquiátrico, eu estou falando de uma gama variada, né, de acontecimentos, porque a ansiedade, por exemplo, é um transtorno psiquiátrico. A depressão é um transtorno psiquiátrico. Até chegar à esquizofrenia, que é uma modalidade de transtorno psiquiátrico mais intensa. Mas os casos, né, são inúmeros. Segundo dados também da Organização Mundial da Saúde, uma pessoa em cada 8, né, tem algum tipo de transtorno na Terra. Então são indicadores que a gente está efetivamente nesse momento de transição planetária, que é uma espécie de crise que precede uma nova era. Assim como uma tempestade que se encerra, precede aquela manhã luminosa com arco-íris. É esse o período que a gente está enfrentando. Tem mensagem? Tem mensagem no chat aqui, o Pita fez mais uma pergunta. Qual que, assim, voltando para o jornalismo agora, pois não. Qual que é a matéria que mais te marcou? Olha, essa pergunta é difícil. Pergunta de jornalista para jornalista, é difícil. Mas eu diria que eu vou colocar no plural, eu poderia falar de uma manchete, mas vou falar de uma manchete aqui que foi marcante, né? Quando o rodízio foi instituído, rodízio de veículos foi instituído, né, em São Paulo, foi uma matéria minha, né, que foi manchete do jornal. Eu lembro até hoje, né? O Araújo há de se recordar, o editor de cidades, que quando você chegou no jornal ainda era ele, na época eu era repórter, Roberto Gazzi, lembra do Roberto? Lembro dele. Então eu fui até a CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, fazer uma matéria para o domingo, sobre o trânsito em São Paulo. No meio da conversa, o presidente da CET falou, olha, a gente está com uma proposta aí de instituir o rodízio de veículos em São Paulo. Eu esqueci da matéria que eu estava fazendo, me foquei nisso, né? Liguei para o jornal,
para Ana Maria Marquezine, que na época era a chefe de reportagem, falei, Ana, eu tenho a capa do Caderno de Cidades de domingo. Falei, o que é? Vai ter rodízio em São Paulo. Ela falou com o Gazi e o Gazi respondeu, não é a capa de domingo, é hoje. Volta para o jornal, vai escrever hoje. Eu escrevi, foi a manchete do jornal, né? Uma matéria importante. Mas eu diria que as matérias que mais me marcaram foram aquelas que, de alguma forma, transformaram as vidas das pessoas. Eu lembro da minha época de Folha da Tarde, um jornal já extinto, de ter feito uma matéria na Lapa com uma professora que era deficiente visual. Ela fez o concurso para ser professora, né, do município, passou no concurso e depois não foi chamada. Por quê? Porque era deficiente visual. Mas ela acertadamente falou, mas não tem nada no edital do concurso, eu fiz a prova, né? Por quê? Eu fiz a matéria. A gente foi na casa, se eu não me lembro, o nosso querido Pita deve lembrar dele, o fotógrafo na época era o Luiz Carlos Leite, que depois trabalhou com a gente no Estadão, mas na época estava na Folha da Tarde. Fizemos as fotos, tal, matéria, tá. No outro dia de manhã, eu fiz o que eu sempre fazia. Fui falar com o prefeito, porque onde ia o prefeito, eu ia junto. Na época o prefeito era Paulo Maluf. Aquela coisa do carrapato, né? O bom repórter é o carrapato da autoridade, está sempre marcando a autoridade em cima. E eu interpelei o prefeito. Falei, doutor Paulo, é assim que a gente tratava ele. Doutor Paulo, o senhor viu a minha matéria hoje? A resposta que ele me deu. Falou, Cláudio Augusto, eu poderia dizer que eu não vi, mas eu vi a sua matéria. E ela vai ser contratada. Era uma pessoa. Eu não revolucionei a educação na cidade de São Paulo, né? Mas uma pessoa, né, acabou tendo a sua vida transformada por conta de uma reportagem. Uma reportagem que talvez não tenha sido a mais importante da edição daquele dia, mas para aquela pessoa foi. Então, as matérias que mais marcam, né, a gente assim na carreira, são aquelas que transformam efetivamente a vida das pessoas. Entendi. Nesse sentido, tomando por base essa pergunta, eu ia fazer mais para frente, mas já vamos fazer já. O jornalismo do ano 2000, começo da internet, nem todo mundo tinha celular, as coisas não eram fáceis como hoje. E hoje, naquela época, havia ainda espaço para o jornalismo impresso, depois o jornalismo digital dominou e domina hoje. E isso modificou, agilizou mais, apressou muitas coisas, e as redações se enxugaram, os repórteres também tiveram que procurar alternativas, bons repórteres, inclusive, que hoje muitos deles estão nos canais, chamados canais alternativos, que começaram pequenos, e muitos deles estão grandes hoje, e fazendo concorrência até com a chamada imprensa hegemônica, né? Sim. E o que mudou? É claro que eu falei de uma amplitude geral, mas para ter uma visão sua, o que mudou? Está mais difícil hoje ou ontem? Ontem, tipo, anos 2000, década de 90, 2000? Não, eu te diria o seguinte, tentando analisar, né, essa questão de forma mais aprofundada. Também nas minhas conversas com os estudantes de jornalismo, eu costumava transmitir o seguinte conceito. A imprensa da nossa época, ela cumpre o papel que a ágora da Grécia Antiga cumpria. Ágora, como nós sabemos, é a praça, né? O que caracterizava a democracia ateniense, né? Os cidadãos se reuniam lá na praça e decidiam os destinos de Atenas, né? Assim que funcionava, né? Hoje, só que a gente está falando de outra realidade, né? A população ali de Atenas e do mundo como um todo era bem menor. Nos dias de hoje, como é que nós vamos definir os destinos de São Paulo, se a gente pegar a questão municipal, reunindo mais de 10 milhões de pessoas numa praça? É possível? Não. Mas foi possível até ontem, porque a praça dos tempos contemporâneos atende pelo nome de imprensa. Um bom jornal é aquele jornal que apresenta diversos ângulos da mesma questão. Então, vou dar um exemplo aqui. Estão propondo demolir o Minhocão. Um bom jornal vai ouvir alguém que defende essa ideia,
Por que você acha que tem que demolir o Milk? Ah, por isso, por isso. Mas tem gente que é contra. Então vamos ouvir quem é contra. Quais são os seus argumentos? O debate público, que na Grécia Antiga acontecia em praça pública, nos tempos modernos passou a acontecer na praça que a imprensa representa, porque ela tem que refletir todas as correntes de pensamento. Isso existe hoje? Não. Por quê? Por conta das redes sociais. Por conta das redes sociais. E tomando uma decisão equivocada, os veículos de comunicação, para concorrer com as redes sociais, eles se radicalizaram. Você pega um determinado veículo, você sabe, né? Qual vai ser o tom ali, você sabe, né? Escolher um lado. Exatamente. Mas esse é um desserviço à democracia, porque o papel da imprensa é levar ao cidadão todos os ângulos de uma questão. É isso que as redes sociais fazem? Não. Você entra ali, seja no que for, Instagram, qualquer coisa, só aparece ali, né, o tema com o qual você se afina. Você só conhece posições com as quais você concorda. Nesse sentido, as redes sociais não contribuem para a democracia. Isso ganhou o nome de bolhas. Exatamente. Então, e os veículos de comunicação, exatamente. E os veículos de comunicação, ao reproduzirem essa lógica, também não contribuem com a democracia. Né? Você vê um vídeo lá, o algoritmo só manda vídeo daquele lado. O papel da imprensa é justamente levar para uma determinada pessoa uma opinião que ela desconhece. Eu lembro aqui do nosso querido Estadão, mais uma vez, antes do rodízio de veículos municipal, houve em São Paulo a decretação de rodízio pelo governo do estado por razões ambientais, na época que o secretário do meio ambiente era o Fábio Feldman. Eu lembro, eu era repórter de cidades, esse negócio de rodízio sempre era eu que fazia, né? E aí teve um determinado ano que o Informe Estado fez uma pesquisa, né? Vamos ver se a população apoia ou não. A Folha fez a mesma pesquisa por intermédio do Datafolha. No Datafolha, a maioria dos pesquisados apoiavam o rodízio. No Informe Estado, não. Aquilo me entregou. Passou um ano, mais uma vez, em julho ia ser decretado o rodízio em São Paulo por razões ambientais. Ao Informe Estado, mas como é que vocês vão fazer essa pesquisa? Não, a gente liga. Eu falei, não, nós estamos falando dos anos 90. Naquela época, quem tinha linha telefônica declarava no imposto de renda. Então, se você restringisse a sua pesquisa só à ligação telefônica, você só ia entrevistar os mais endinheirados, os que tinham carro. Quem tinha carro era contra o rodízio. Mas quem não tinha carro, quem andava de ônibus, era a favor. Falei, não pode ser só por telefone. A gente tem que ir a campo, tem que ouvir as pessoas. E aí eles mudaram a sistemática da pesquisa e naquele ano a pesquisa do Informe Estado bateu com o Datafolha, porque é evidente, para quem anda de ônibus vai ter menos carro na cidade e o ônibus anda mais rápido. Eu sou a favor, né? Ou seja, no ano anterior nós falhamos. Por que nós falhamos? Porque nós levamos para o nosso leitor, que é um leitor de classe média, uma posição que ele já conhecia, que era dele próprio. Mas depois nós corrigimos. Olha, você é contra o rodízio, mas considera a opinião dessas pessoas, quem usa transporte coletivo. Elas são a favor. Esse é o papel da imprensa. Cláudio, infelizmente, nós temos um cara que domina nós, que nos domina. Sem dúvida, sem dúvida. O tempo. Eu costumo dizer, brincando, que o tempo não existe, é mera condição humana, que não é uma descrição minha. É de um autor que eu mais gosto, Jorge Luiz Borges. Mas tem horas como essa. Eu acabei assistindo. E no futebol também a gente tem esse opositor, vamos dizer sem assim, dúvida. o tempo. Sem dúvida. E aí eu vou pedir, por favor, para você olhar para essa câmera aqui, se dirigir ao nosso público e fazer suas despedidas e reafirmando seus contatos também para as pessoas interessadas em adquirir contos astrais e anotações de A a Z, como fazer, né? Ter o caminho que elas podem acessar. Com certeza, mas antes da mensagem final, quero mais uma vez agradecer a você, ao Lucas, a todo o pessoal que está conosco aqui no estúdio, que viabilizou, né? Possibilitou que essa conversa se materializasse.
E deixar o recado aqui para a nossa audiência, que Contos Astrais, Histórias da Terra e do Céu, que é um livro de ficção com temática espírita, por venda direta. Aqueles que tiverem interesse podem me procurar por telefone, que já apareceu na tela, ou pelo meu Instagram, que é @ClaudeAugustoCal, né? Vai ser uma enorme satisfação enviar o livro para vocês. E o Anotações de A a Z, esse pode ser encontrado nas livrarias, né? Tanto na sua versão física, quanto na sua versão digital. E como bem ressaltou o Araújo, o primeiro capítulo traz como título Anotações sobre a Amizade, né? E dessa nossa conversa, Araújo e Lucas, eu levo novas anotações sobre a amizade para um eventual novo livro com essa temática. Muito obrigado a vocês. Sim, show. E aí, Lucas? Fazer minhas considerações finais, queria agradecer ao Cláudio pela presença, agradecer toda a equipe do Estúdio 48, o Leandro, o Pudim, agradecer o Pita, e também agradecer a sua audiência, obrigado pelas mensagens, obrigado por nos assistir, pelas curtidas, e convidar vocês a se inscrever no YouTube do Estúdio 48, seguir as redes sociais do Pense Comigo Podcast no Instagram e no TikTok, e seguir o Instagram também do Estúdio. Convidar você também a seguir o meu Instagram, é Lucas Lorde, Lucas com 2 S, Lorde, D no final, a brasileira e Lorde. Também seguir Lucas Lorde no TikTok, onde eu falo de Corinthians, ou seja, meus vídeos lá eu fico nervoso e fico bravo, porque eu falo de Corinthians, é isso, né? E também seguir o meu canal no YouTube, O Sofredor. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo programa, Pense Comigo. Audiência, tudo bem? As últimas palavras, eu gostaria mais uma vez de agradecer ao Cláudio Augusto por ter vindo de São Paulo até Sorocaba para participar do nosso programa Pense Comigo. Isso é muito bom, é marcante. E eu gostaria também de agradecer a vocês. Aliás, ele fez isso no meu lançamento também, do meu livro Um Brinde ao Nada. De repente, para minha surpresa, eu vejo o Cláudio Augusto entrando na livraria. Foi a maior surpresa, foi muito, muito legal. E eu agradeço a vocês, esse programa existe e tem sentido com a participação desta audiência e dos convidados que aqui participam. E muito obrigado, mais uma vez, até a próxima oportunidade, a semana que vem, tá? Conto com a participação de vocês. Até lá. Até a próxima terça, às 1h30. Obrigado.